Graça e paz, irmãos. Aleluia, glória a Deus, que momento lindo e maravilhoso. Louvores muito edificantes. Louvado seja Deus. Já vai abrindo a sua Bíblia comigo? Obrigado, irmã. Deus abençoe. Segundo livro da Bíblia, por favor, Êxodo. Nós vamos ler Êxodo capítulo 1. O tema da mensagem que Deus me deu a trazer hoje aos vossos corações é: de repente, escravos. Sabe, quando você dorme e acorda escravo? É mais ou menos isso aí, mas só que esse enredo gira em torno de 400 anos. Né? Vamos ler a palavra do Senhor. São esses os nomes, Êxodo capítulo 1, verso do 1 ao 22. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70, pois José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo de guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, mestres de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicava, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se aquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com ironia, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolo, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zifra, e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temendo a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste essas coisas e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são mais vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó ao seu povo:
dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixem viver. Então, nós vimos aqui esse relato de perseguição, escravidão e morte. Então, amados, essa narrativa que acabamos de ler, mais parece um abandono de Deus para com seu povo, do que o amor pelas nações, do que o amor de Deus por essa nação. Mas não é bem isso, não é bem assim que funciona. Deus, ele deixou bem claro que o povo haveria de passar esse grande suplício. E essa referência está lá em Gênesis capítulo 15, verso 13, onde Deus diz assim, ó: então disse o Senhor para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados, oprimidos por 400 anos. Então já havia aqui uma promessa de Deus, que o povo passariam por esse cativeiro, por essa prisão. E foi a partir desse ponto que o povo de Deus passou a ser reconhecido como nação de Israel. E note que isso ali aconteceu lá no Val de Jaboque, onde Jacó teve um encontro com Deus, e a partir dali ele começou a ganhar esse nome de Israel. E nesse texto que nós acabamos de ler, foi a primeira citação, onde esse povo passa a ser chamado os israelitas, ou o povo de Israel. Então, dentro do Egito, estava se formando uma nação, a nação de Israel. O faraó, ele fez de tudo, ele fez as suas tramóias, ele oprimiu o povo com trabalho pesado, mas mesmo assim o povo era fecundo, as mulheres eram fecundas, e os filhos iam nascendo, ia crescendo. E eu acho que a cidade de Gozém, que eles foram lá morar, eu acho que ficou pequena demais para eles. E então foi por isso que Faraó, ele se assustou. E então os descendentes de Israel a cada dia só aumentavam em número, reconhecimento e poder. E esse foi o principal motivo que deixou o Faraó transtornado. Gênesis 46, 26 diz que todos que foram do Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizavam 66 pessoas. E no Êxodo, ou seja, a saída, o texto sagrado fala que 600.000 homens cruzaram o Mar Vermelho para o Sinai, incluindo mulheres, crianças, idosos. Eles poderiam passar de 3 milhões. E tem uma referência aí de Êxodo 12, verso 37 e 38. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiro de todo tipo seguiu com ele, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então, vemos aí que Faraó estava preocupado. Por quê? Porque esse povo só crescia, esse povo só multiplicava. Mas vejam que quando eles entraram por intermédio de José, né, do que Deus fez na vida de José, eles entraram como convidados reais, como convidados do rei. Mas a gente vê que essa dinastia foi mudada. Afinal, passaram 400 anos, e esse novo faraó que entra, ele não conhece José, ou não quer saber da história, ou não quer saber do que os seus antecessores, eles validaram, observaram.
E então, esse homem perseguiu de uma tal maneira o povo de Deus. E qual foi o principal motivo que esses israelitas enfrentaram para se tornarem escravos? A verdade é que a Bíblia ela não menciona, ela não vai mencionar que o povo estava em pecado, que o povo estava em idolatria, como foi lá no cativeiro babilônico. Aqui o que nós temos aqui é que Deus, ele disse que o povo passaria 400 anos em terra estrangeira. Mas o que dá para perceber é que houve um certo comodismo. E note, queridos, que quando o povo se acomoda, logo, mais cedo ou mais tarde, ele se torna um escravo do mundo. Veja que José, ele deixou bem claro para o seu povo, dizendo assim, olha, na verdade Jacó, antes de José, Jacó disse assim, olha, me prometa uma coisa, que os meus ossos não sejam enterrados aqui. E então José, ele pede autorização, depois que o seu pai morre, ele pede autorização para o faraó, de ir sepultar os ossos do seu pai nas terras de Canaã. E depois José fala, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra de Canaã, e sepulte lá, enterre os meus ossos na terra de Canaã. Um dia Deus vai levantar um libertador para este povo. Então José, ele já esperava que Deus iria mandar socorro. Esse homem era crente, esse homem era fiel à palavra de Deus. Mas a gente sabe que o povo se acomodou, o povo ficou tranquilo. Afinal, eles eram os protegidos do rei, afinal, eles eram os queridinhos do rei, eram os intocáveis. E vejam, queridos, que essa perseguição ela se dá em 3 etapas, na verdade em 4 etapas. A primeira, ela aconteceu no verso 11, Êxodo 1, verso 11, que diz assim, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então vejam que, primeiro, o faraó fala, vamos ocupar esse povo com trabalho. Aí fizeram eles trabalhar, vamos dar trabalho para eles, vamos dar trabalhos para que eles se ocupem, para que não tenha tantos bebês. Não tinha televisão nessa época, para que eles não tenham tantos bebês. Mas o povo só multiplicava. O povo só multiplicava, porque era o quê? Era a promessa de Deus. Note que se Deus tem uma promessa, meu irmão, minha irmã, na tua vida, ela vai acontecer. Não importa o que o mundo faça, não importa o que Satanás faça, não importa os trabalhos de macumba que seja levantado contra você, vai acontecer, porque é a promessa de Deus na sua vida. Se Deus, ele cumpriu, ou seja, se Deus prometeu, ele vai cumprir essa promessa na tua vida. A segunda etapa, o que acontece em relação à perseguição do faraó, ele o sujeitou à escravidão cruel, a uma cruel escravidão. E essa referência está lá no verso 13 e 14 do capítulo 1. Os sujeitaram à cruel escravidão, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, vejam que
Faraó, ele foi pegando mais pesado ainda. Ele colocou esse povo a cruel escravidão. Se eram 7 horas de trabalho, a jornada agora é 14. Vamos ocupar esse povo. Para de mimimi. Não quero desculpas. Ocupa este povo. E a terceira etapa foi ele chamar as parteiras. Bom, já que o povo não para de procriar, já que essas mulheres não param de procriar, então vamos arrumar um jeito. Verso 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Zifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixem-na viver. Então vejam que agora Faraó, secretamente, com as parteiras, ele fala: olha, faz o seguinte, quando vocês forem ajudar essas mulheres a dar à luz, quando você puxa o bebê, primeiro vem a cabeça, aí só alguns segundos depois você vai ver o sexo do bebê. Ah, é menino, mata. Então já enrola ali com cordão umbilical e mata o menino. Aí só que as parteiras, muito sagazes, falaram para o faraó, não, quando foram questionadas, não, é que as mulheres hebreias, elas são diferentes das egípcias, e o que acontece é que quando a gente chega lá, ela já tem dado à luz, e então não precisa mais da nossa ajuda. Aí então, se a questão foi morte, foi dado como morte acidental, ou uma morte prematura, ou uma morte no parto, então essa desculpa já foi descartada, porque as mulheres chegavam depois, elas, ou era verdade, ou elas deram essa desculpa, né? E que caiu muito bem. Então foi onde entrou o quarto passo de Faraó: então vamos matar. E a ordem foi executar todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Nasceu homem, acabou para você, filhinho, joga no Nilo. Joga no Nilo. Então muitas vidas pereceram nas mãos desse tirano faraó. Mas só que há um detalhe: ele estava se colocando na frente do Todo-Poderoso. E quem se coloca na frente do Todo-Poderoso para impedir uma obra que o Senhor estabeleceu, ai dele, ai dele, ai dele que se levantar contra o ungido do Senhor. Aleluias. Aleluias. Então, amados, nada disso pegou, nada disso aconteceu sem que houvesse um aviso prévio de Deus. Então veja que lá no Éden acontece o pecado, mas Deus já havia avisado Adão e Eva: olha, não coma do fruto, porque se comer certamente morrerá. E aconteceu o que aconteceu. No Egito, saiba, o que nós estamos lendo agora, Deus diz para Abraão: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence. Ficaram muito tempo na terra que não era deles. E sabe, quando vem o socorro, é quando as pessoas oram ao Eterno, quando leva o seu clamor ao Eterno, então vem a resposta do Senhor. Foi preciso 400 anos, meus irmãos, para que as pessoas elas reconhecessem. Será que Deus falou assim: não, eu vou dar 400 anos para eles se arrependerem? Não, não foi isso a questão. A questão foi a dureza do coração deste povo. Eles só se voltaram para Deus depois de 400 anos. Será que temos que esperar tanto tempo para Deus agir?
Será que temos que esperar tanto tempo para orar para Deus, pedindo um socorro, pedindo uma ajuda? Às vezes nós quebramos a cara por bobeira, porque nós não dobramos o nosso joelho, porque nós não pedimos ao Senhor, não levantamos um jejum, um clamor, não nos consagramos como deveríamos. Eu sei que existe um sistema opressor, que ele vai falar para você, olha, tem que trabalhar, tem que se ocupar, e tem um texto que ele vai falar lá no capítulo 5, deixa eu ver o versículo, capítulo 5, verso 17 e 18, ele vai falar assim, olha, respondeu o faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor, agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continue a produzir a cota integral de tijolos. Amados, muitas vezes o sistema vai tentar te tirar da presença de Deus. Muitas vezes o seu parceiro, a sua parceira, o seu amigo, ele vai tentar te tirar da presença de Deus. Tem mulheres que são tão tolas, me perdoe pela expressão da palavra, mas são tão tolas, que elas oram pela conversão do seu marido, e quando ele está andando com Deus, ela começa a questionar. Existe isso sim, amados, já vi isso, começa a questionar, está ficando direto na igreja, poxa, não para de ler a Bíblia, poxa, direto para os cultos, a gente não sai mais, tal, não sei o quê, desculpas. Queridos, que nada te impeça de adorar ao Senhor, que o teu trabalho não te impeça de adorar ao Senhor, que o teu vizinho não te impeça, que aquela série do Netflix não te impeça de adorar ao Senhor. Não se prenda aos valores, aos costumes deste mundo. O Egito não te pertence. O Egito, ele é o mundo, o Egito está ligado ao pecado, o Egito está ligado às coisas terrenas e materiais, e Deus não nos chamou à escravidão, Deus nos chamou à festa, Deus nos chamou às festas. Abra comigo, Êxodo capítulo 5, verso de número 1, Deus nos chamou à comunhão, amados. Olha o que Moisés diz aqui, ó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que celebre uma festa. Deus te chama para uma festa. Sai da escravidão, sai do domínio de Faraó, sai disso aí que está te prendendo, sai disso aí que está atrapalhando a tua caminhada com Deus. Ele está te chamando para um encontro, Ele está te chamando a refazer as alianças, Ele está te chamando a uma intimidade, a um relacionamento mais próximo com Ele. Volte para o Senhor, meu querido, minha querida, ainda é tempo. Se você se sente que não tem mais força, se você se sente que está frio, que está fria, eu te convido a ouvir a voz do Senhor, a gastar tempo com as coisas que são de Deus, porque o mundo não tem nada de bom para te oferecer. Talvez você esteja nos bailes funks da vida, achando que isso é a opção do momento. Tudo isso passa, tudo isso passa, tudo isso é passageiro, e uma hora ou outra você vai acordar escravo do mundo, você vai acordar levando chibatadas no ombro. Faça
Já não é mais um mandamento, é chicotada. Deus te chamou a uma festa no deserto. Deus te chamou à liberdade, mas é uma liberdade na presença dEle. Aleluias. E eu quero concluir dizendo: você não foi chamado por Deus para ser escravo do mundo ou do pecado. Você foi chamado para ser livre. Liberte das algemas que o mundo tem colocado diante de você. Note que foi por causa das orações de um povo sofrido, sem forças e desesperados pelo socorro divino, que Deus entrou com providência. Vai lá, Moisés, liberta o meu povo, eles estão perecendo, liberta, Moisés. E Moisés foi. Faraó, Deus está chamando o seu povo para uma festa no deserto. Esses relatos de Moisés sobre a libertação do povo deixou dois grandes exemplos que devemos observar. O primeiro é a gratidão. Gratidão pelo quê? Por Deus ter livrado o povo da servidão do Egito. Se você não está mais no mundo, amados, seja grato a Deus. Agradeça a Deus. Não tenha mais raízes no mundo. Corta isso. Se ainda tem algum indício de que você está ligado ao mundo, corta o mais rápido possível. Seja grato a Deus. Ele te arrancou do Egito, Ele te arrancou do mundo, da escravidão do pecado. E o segundo motivo é a coragem. Moisés diz: olha o mar está aí na frente. E aí, vocês vão voltar para Faraó ou vão enfrentar o mar? Então Deus, Ele preparou aquele povo, levando chibatada no lombo, para enfrentar guerras, para enfrentar situações, para enfrentar adversidades e para se tornar uma nação forte. Aleluias. Então, Deus, Ele nos deu tudo isso para nos dar gratidão e coragem para enfrentar o mundo. Talvez você diga: poxa, irmão, esse problema só acontece comigo. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, meu carro bateu. Irmão Douglas, meu carro bateu 3, 4 vezes. Talvez esse problema só aconteça comigo. Observa esse povo. Olha para essa história e você vai ver que você não é o único. Tem muita gente sofrendo. Você não é o único. E acostume-se. Cristão que é cristão, ele passa por perseguição. Mas mesmo na perseguição, Deus está te ensinando. Ele está aprimorando o teu caráter. Aleluias. Então, os propósitos gerais de Deus para o sofrimento na vida do cristão é desapegar o nosso coração do mundo, reconhecer os valores celestiais e nos humilhar perante a face do Senhor. Aleluias. Então, os propósitos gerais de Deus para o sofrimento na vida do cristão é desapegar o nosso coração do mundo, reconhecer os valores celestiais e nos humilhar perante a face do Eterno. Aleluias. Eu não sei até quando vai demorar o teu sofrimento, amado, mas Deus está preparando Moisés para te libertar. Deus está criando uma situação para te libertar, para te tirar desse vale. E note que Deus sempre terá um povo para o seu louvor, para a sua glória. E você é este povo que Deus chamou para a sua maravilhosa glória.
Então esteja ligado ao Senhor, esteja na presença do Senhor, e entenda que as perseguições, que as provações, que as chicotadas, elas vão vir, mas Deus, Ele vai te chamar para estar glorificando a Ele, numa festa no deserto, no momento mais difícil, você vai triunfar sobre o mal. Aleluias, glória a Deus, louvemos ao nome do Senhor. Aleluias. Quem vai encerrar? Fabiana? Amém. Então vamos orar? Vamos nos colocar de pé nesse momento? A minha esposa não veio hoje comigo, ela está meia dodói, intestino doendo, tal, uma complicaçãozinha chata, aí ela preferiu ficar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, ó soberanos, com o nosso coração quebrantado diante de Ti, Senhor. Deus, eu sei que muitas pessoas estão passando por situações difíceis, por situações conflitantes, perseguição no trabalho, perseguição por conta de um parente, por conta de um vizinho, perseguição, Senhor, por conta de um chefe, por conta de qualquer situação, Senhor. Oh Deus, muda a situação, Senhor, levanta um libertador, levanta, Senhor, uma situação que possa libertar o Teu povo, Senhor, da escravidão, Senhor. Quantas pessoas estão, Senhor, afundadas na droga, quantas pessoas estão, Senhor, afundadas na prostituição, no homossexualismo, quantas pessoas estão afundadas, Senhor, em muitos e outros pecados, Senhor, que têm distanciados da Tua presença. Quantas pessoas estão ligadas, Senhor, a este mundo, a esse Egito que escraviza. Oh Deus, atrai-os com um olhar de amor, atrai-os, Senhor, com um olhar de libertação. Oh Senhor, que o Teu povo, Senhor, ele possa desfrutar da Tua presença, Senhor, mesmo no deserto, eles possam dançar, eles possam se alegrar na Tua presença, sabendo que a vitória vem do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que tudo vem para que possamos glorificar Teu santo nome. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, leva-nos para casa, Senhor, em segurança, em paz, e que essa palavra, Senhor, ela possa ao mesmo tempo nos confrontar e trazer, Senhor, o reconhecimento de que toda dor, de que toda angústia, ela é para nos aprimorar, Senhor, ela é para nos colocar mais perto do Senhor, para nos trazer a compreensão de que o Senhor é bom, de que o reino do céu é a nossa certeza, é a nossa garantia, e que devemos sempre nos humilhar, não diante de um sistema mundano, não diante do faraó, não diante do nosso patrão, não diante de qualquer situação, mas diante da Tua presença soberana. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, está encerrado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias.